Boa noite. Nós iniciaremos o seminário de hoje abordando um pouco sobre saúde digital, em especial o prontuário eletrônico e as suas implicações jurídicas. Este trabalho tem como discentes Bianca Barros, Eliane Barbosa, Ianca Cruz, Liz, John Emerson, Clara Barreto, Ana Valésia, Iago Madureira, Bianca Medeiros e Lavínia Bastos. O Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil. O que é esse plano e qual o seu objetivo? O Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital é um conjunto de projetos independentes, interrelacionados, alinhados e coordenados, que convergem para o objetivo estratégico de identificar, priorizar e integrar de uma forma coordenada programas, projetos e ações de saúde, serviços e sistemas de informação e comunicação, mecanismos de financiamento, infraestrutura, governança, tecnologias e recursos humanos, de forma a atingir a visão da estratégia de saúde digital, da qual é parte integrante. O referido plano tem como base a noção de que, assim como o próprio SUS, a saúde digital se encontrará permanentemente em construção. A cada ciclo, o plano deverá definir etapas estratégicas que viabilizem a execução das próximas etapas, e assim sucessivamente. A Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, de 2020 até 2028. Essa estratégia define a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, de 2020 até 2028. Essa estratégia define o conjunto de ações voltadas para a área nos próximos 8 anos. Procura sistematizar e consolidar o trabalho realizado ao longo da última década, materializando em diversos documentos, e em especial na Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, a qual foi publicada em 2015 e revisada em 2020, a Estratégia e Saúde para o Brasil. Visa estabelecer uma visão sobre o que o Brasil pode esperar da saúde digital, incluindo a recomendação de 9 ações estratégicas. A estratégia de saúde digital é dividida em 3 partes interrelacionadas. A visão estratégica da saúde digital, que aponta o que deseja alcançar até 2028, como base no conteúdo da estratégia e saúde para o Brasil. O plano de ação da saúde digital, que descreve o conjunto de atividades previstas e os recursos necessários para implementar a visão de saúde digital. E o plano de monitoramento e avaliação de saúde digital, que apresenta as iniciativas necessárias para que o plano de ação se mantenha adequado, aderente à visão de saúde digital. Agora, falando sobre o plano de ação de saúde digital de 2020 a 2028 e os seus 3 eixos. O plano de ação descreve o conjunto de atividades a serem executadas e os recursos necessários para a implementação da visão de saúde digital, associados a etapas evolutivas. A partir disso, o plano foi elaborado em torno de 3 grandes eixos de ação e de 7 prioridades que, ao serem atendidas, levarão gradativamente à visão. São esses os 3 eixos. O eixo 1, ações do MS para o SUS. Esse eixo reconhece e valoriza o programa Conecte SUS e suas iniciativas como ações essenciais para que a visão de saúde digital seja alcançada. O eixo 2 é a definição de diretrizes para colaboração e inovação em saúde digital.
Esse eixo reconhece e valoriza a necessidade de expansão e consolidação da governança e dos recursos organizacionais que sustentarão a estratégia de saúde digital. E o eixo 3, que estabelece e catalisa a colaboração. Esse eixo visa a implementação do espaço de colaboração da estratégia de saúde digital, como um espaço conceitual, virtual, distribuído, lógico e físico, que viabilize a colaboração entre todos os atores em saúde digital, com claras definições de expectativas, papéis e responsabilidades. Bom, a Lei 13.787, ela foi sancionada no ano de 2018 e foi denominada como a Lei do Prontuário Eletrônico. Essa lei foi com o objetivo de quê? De regulamentar a digitalização dos documentos e utilizar um sistema informatizado para guardar e armazenar esses documentos digitalizados, e também que é a melhor forma de manusear esses prontuários médicos dos pacientes. Porém, como o prontuário médico é um documento muito importante, a lei trouxe alguns requisitos para, no momento da digitalização, seguir esses requisitos, que seria o quê? Manter a integridade, a autenticidade e a confidencialidade dos documentos, mantendo todo o documento físico no documento digitalizado. Após a digitalização, esse documento pode ser destruído. Porém, no momento da destruição, ele tem que seguir os mesmos requisitos anteriores. Porque o quê? Não poderia destruir de qualquer forma, porque alguns documentos podem ser vazados e até as informações dos pacientes podem ser vazadas, trazendo muito risco até para o paciente. E também esse sistema ele deve seguir uma segurança de informação, mantendo toda a segurança para esses documentos digitalizados. E também, no momento do acesso, todas as pessoas que tiverem acesso a esses documentos devem estar devidamente autorizadas. E, após a digitalização, esses documentos eram os mesmos efeitos probatórios do documento original. No momento da digitalização, for apresentar esse documento, eles têm os mesmos efeitos probatórios para fim de direito do que o documento original. E, por fim, a lei trouxe um prazo de 20 anos para manter esses documentos armazenados, manter esses documentos digitalizados. Então, passados o prazo de 20 anos, esses documentos podem ser excluídos ou até mesmo devolvidos aos pacientes. E também ela definiu que em alguns regulamentos pode estabelecer prazos diferentes, até mesmo maior do que 20 anos. A Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709 e ela foi criada baseada nas normas do GDPR, que é uma norma, né, da União Europeia. E mesmo que antes disso existisse alguns murmurinhos, né, sobre uma necessidade de uma lei que regulasse a proteção eletrônica, só após a lei britânica e constantes vazamentos de empresas, né, e de dados dessas empresas é que foi efetivamente feita esta lei. Essa lei, ela entrou em vigor em agosto de 2020 e ela trata sobre os dados pessoais, inclusive por meios digitais, de pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. E ela vai ser, né, um instrumento do governo, que o governo, na verdade, vai utilizar para que ele proteja, ele trate e ele armazene os dados pessoais da pessoa natural, né? Essa pessoa, como eu já falei, ela pode ser uma pessoa jurídica, também de direito público ou privado. Qual é o objetivo? O objetivo dessa lei é proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade e também do livre desenvolvimento da personalidade natural. Essa lei, ela caminha, né, cumulativamente, na verdade, ela existe cumulativamente com a ANPD. A ANPD, na verdade, é uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E para entender um pouquinho dela, vamos entender um pouquinho também da criação da lei. Essa lei ela foi sancionada em agosto de 2018 pelo então presidente Michel Temer e, posteriormente, foi aprovada essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa autoridade ela é um órgão federal, independente, e que faz parte do Poder Executivo do governo federal.
é composto por 5 pessoas indicadas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Senado, e também por outros servidores que fazem parte da sociedade civil, de setor produtivo, de Senado, de Câmara dos Deputados, enfim. E essa autoridade nacional, ela tem como função, né, a função dela é seguir o cumprimento da lei, é fazer com que essa lei geral de proteção de dados, ela seja devidamente cumprida. E o que é que essa lei, ela traz? A lei, ela tem algumas punições, e essas punições, elas são baseadas na proporcionalidade. Ou seja, a partir de algum acontecimento, vai ser analisado quão foi, né? Quão grave foi aquele vazamento. E quem vai analisar isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí as empresas prestadoras, né? E elas serão obrigadas a informar as falhas às autoridades. E a partir do momento que a Autoridade Nacional de Proteção toma essas informações para si, elas vão analisar se, por exemplo, vai precisar ou não de uma publicação desse vazamento. Olha, a empresa tal, ela vazou os dados, e para que a sociedade ela tenha conhecimento disso. Também pode dar somente uma advertência ou então uma multa de 2% do faturamento da empresa, que tem um teto de 50 milhões de reais, isso mesmo, 50 milhões. Ou então também estipular multa diária, que também vai ter esse prazo de 50 milhões. Quem precisa se adequar, esse valor, né, esse quanto máximo. Quem precisa se adequar à LGPD? Todas as empresas e prestadoras que tratam de dados dos cidadãos brasileiros, sejam elas sediadas no Brasil ou no exterior. Por exemplo, Google, Apple, Amazon, então todas essas empresas elas estão obrigadas. E as empresas também que têm sede fora do Brasil, ou que trabalham com parceiras internacionais. E essas parceiras internacionais têm um requisito, né, que esses países onde estejam a sede dessas empresas, elas também têm que ter uma lei que possua esses abrangentes sobre as informações pessoais, sobre a divulgação de informações pessoais. Ao ler a lei, né, nos deparamos com alguns pontos importantes. Por exemplo, o artigo 5º dessa lei, ela traz digamos que uma tradução de algumas palavras. Como é muito importante, né, uma legislação, um legislador se preocupar em, digamos que, traduzir alguns termos do meio digital. Então, por exemplo, ele traz a tradução do que é um dado pessoal, que é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Também traz o conceito de dado pessoal sensível, né, que é dado pessoal sobre origem, raça, étnica, convicção religiosa, opinião política, afiliação. Então, esse artigo 5º, ele justamente traduz a lei, né? O artigo 7º também, ele traz o tratamento de dados pessoais, como deve se dar, como pode ser realizado. E, durante a leitura da lei, também percebemos que alguns grupos, eles são tratados de forma especial, como, por exemplo, os dados pessoais de crianças e adolescentes. Então, na lei, existe um capítulo que trata justamente sobre esses dados em específico. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem esse objetivo, né, de proteger a privacidade, a liberdade, e a sua lei mesmo, seu corpo, seus dispositivos, eles têm uma grande riqueza de informação. Boa noite, gente. Dando continuidade agora, vamos tratar sobre a Lei 13.989 de 2020, que é a lei que regulamenta a telemedicina. Bom, para começar, vou conceituar a lei da telemedicina e trazer também alguns termos que podem ser diferentes para o nosso entendimento. Então, é uma lei bem inovadora, que a princípio não foi muito bem aceita, inclusive pelo pessoal da área médica. Então, vamos lá. Do que se trata a telemedicina? A telemedicina em si é o exercício da medicina mediado por tecnologias para fim de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde integral do ser humano. Esse conceito é previsto na própria lei, certo? E foi levado em consideração pelo governo federal, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia, que é o CFF, e pela Anvisa também. Logo após, temos o conceito de teleconsulta, que são as consultas médicas à distância, durante a qual o médico e o paciente estão em locais diferentes, sendo mediada por plataformas tecnológicas virtuais. Já a teleorientação é a orientação e o encaminhamento à distância de pacientes em isolamento.
A interconsulta são as trocas de informações e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico ou terapêutico. Outro termo também é o telemonitoramento, que é o ato realizado sob supervisão médica para monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde e ou doença. Logo após, a gente tem que a telemedicina ela não abrange só médicos, são profissionais de área de saúde no geral. A lei não trouxe essa especificação de que seriam só médicos ou de que poderia ser qualquer profissional da área de saúde. Logo após, a gente tem alguns fatos, né, que são importantes salientar dessa lei, que assim, é possível que o médico esteja offline e a consulta seja gravada. Então, o médico, sabendo da sua demanda, ele consegue efetuar uma gravação de uma consulta e disponibilizar, né, no dia que ela esteja marcada para o paciente. Como eu já falei, tem a possibilidade da teleconsulta, porém, antes é obrigatório que exista uma consulta física. Isso só se abre uma exceção quando os pacientes eles estão em áreas remotas. Por exemplo, os trabalhadores das áreas de petróleo, né, e etc. As doenças crônicas, elas têm previsão de serem atendidas de 115 a 120 dias no máximo para terem esse acompanhamento. Como eu já falei, as áreas remotas têm atendimento todo virtual, porém também vai ser necessário um acompanhamento de profissional de saúde, né? Qualquer profissional da saúde pode fazer esse acompanhamento. Todas as teleconsultas, obrigatoriamente, devem ter um termo de consentimento, que é feito pelo médico que vai presidir essa consulta. A participação de médicos de outras áreas, como eu já falei, né, que se trata do telemonitoramento, eles devem ser treinados anteriormente, sendo que a responsabilidade do profissional médico, que ele vai responder como pessoa física, ou então o diretor dessa plataforma. Temos também a possibilidade de telediagnóstico e telecirurgias. A telecirurgia tem um termo de consentimento bem específico. São necessários 2 médicos, ou seja, um médico que vai operar de forma remota e outro médico que vai operar no local. E acho que a maior crítica que a gente pode fazer também desses fatos é quanto à responsabilidade dos profissionais, que, por exemplo, a resolução não estabelece quem de fato vai ser responsabilizado caso ocorra alguma interferência. Por exemplo, a gente sabe que nosso sistema de saúde, ele não é bem visto, não é acessível para todo mundo, muito menos essa possibilidade de teleconsulta. E também, por fim, passa a ser possível a prescrição médica à distância. Dando continuidade... Ai, meu Deus. Temos também a questão das plataformas. A plataforma na telemedicina, ela deve ser escolhida sobre responsabilidade do médico, tá? Bem como a guarda de todos os documentos e dados do paciente. Eles devem ler os termos de uso. As plataformas devem ser criptografadas, né, para obter uma segurança maior dos dados. E a gente tem uma portaria, e ela é a portaria de número 467 de 2020, que trata sobre o que deve constar no prontuário eletrônico, que são os dados clínicos necessários à boa condução do caso, a data, a hora e a tecnologia da informação, comunicação utilizada para o atendimento, bem como o número do Conselho Regional Profissional e sua unidade de federação. O vídeo e a imagem da conversa não substituem o prontuário, tá? É necessário que se escreva, né? Embora as imagens e os vídeos possam fazer a parte do prontuário eletrônico do paciente. Não é obrigatório que todas as consultas de videoconferência sejam gravadas. No entanto, caso elas sejam gravadas, tem que ter espaço para guardar todos os dados do paciente. Como eu falei anteriormente, elas devem ter termo de consentimento. E esse termo de consentimento vai ser o documento que vai consolidar a relação e vai estipular as novas regras de atendimento.
tá? Deve conter as explicações gerais, como os objetivos, riscos, benefícios, limitações, transações de dados, honorários médicos, sigilo dos dados por parte do profissional e do paciente, autorização do uso de imagem e avisar que as conversas e videoconferências estão sendo gravadas. Também é importante especificar nesse termo a sua atuação, a atuação do médico, né, para evitar que eles sejam genéricos. De outra sorte, também temos o certificado digital, que não é obrigatório, mas vai facilitar muito a atuação médica, o sigilo, dentre outras coisas. Prescrição médica na área virtual agora. Pronto. A portaria que eu mencionei anteriormente, ela permite e entrega a segurança jurídica para que o médico possa emitir receitas e atestados aos seus pacientes. O médico poderá fazê-lo mediante assinatura eletrônica por meio de certificados e chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira, que é a ICP Brasil, uso de dados associados à assinatura do médico, de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável, por exemplo, a impressão, a assinatura e a digitalização por meio e foto. Em terceiro lugar, o atendimento dos seguintes requisitos: identificação do médico, associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico e ser emitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. Pronto. Aqui a gente vê claramente uma evolução dessa lei da telemedicina, que ela começou com essa resolução do CFM, que é a resolução de 1643, onde se disciplinou e definiu a prática da telemedicina aqui no Brasil. Em 2009, o Código de Ética Médica tratou sobre os serviços médicos por meios telepresenciais, né, que é, por exemplo, no caso das cirurgias, onde tem o médico virtual e o médico remoto. Em 2018, essa resolução ela foi revogada, tá? Porque o próprio Conselho de Medicina não concordava com os termos da lei, e em 2020 ela passou a ser aceita, só que de forma temporária, justamente em detrimento da pandemia. E aqui, da mesma forma, só para a gente entender de forma mais clara, desde 2002, então, que essa lei tenta ser implementada no Brasil, né? E agora a grande questão é se ela vai continuar sendo utilizada ou como é que vai ficar a questão pós-pandemia. Bom, agora nós passaremos à discussão acerca das expectativas da telemedicina pós-pandemia. Apesar de parecer que a telemedicina é uma invenção da pandemia em razão da impossibilidade de consultas presenciais, ou até mesmo quando é possível, dos maiores cuidados e da maior segurança trazida por consultas remotas, a telemedicina é uma realidade em outros países há muito tempo. E é uma discussão há muito mais tempo ainda. Só que no Brasil nós havíamos alguns entraves jurídicos que impediam a sua efetivação. Esses entraves, em razão da pandemia, precisaram ser superados porque para trazer mais seguranças, tanto aos profissionais de saúde, como aquelas pessoas que precisavam de consultas que não eram consultas eletivas, aquelas pessoas que precisavam de consultas de urgência e emergência. Por isso, nós temos algumas expectativas da telemedicina pós-pandemia, já que, em razão da necessidade de se implantar um sistema de consultas remotas, essas pessoas se resolveu alguns problemas e foram superados alguns medos, algumas incertezas, algumas inseguranças que as consultas remotas traziam, e por isso nós temos algumas expectativas para a telemedicina pós-pandemia, já que é um sistema que tem dado bastante certo e algumas pessoas têm ficado satisfeitas com essas consultas feitas de maneira remota. Bom,
Nós temos que hoje, em pesquisa feita pela Dr. Halia, de 6 mil pessoas que utilizaram a telemedicina, 85 pessoas aprovam esse novo sistema. Ainda, nós temos que 81% dos entrevistados dizem que pretendem manter esse novo método de atendimento, já que confiam na sua eficácia. Dentre aqueles que não passaram pela experiência, 66% afirmam que agendariam uma consulta virtual, ou seja, qual é o cenário atual que nós temos? Pessoas que passaram por esse sistema e, em sua maioria, aprovam e pretendem utilizar ele quando não for tão necessário como é agora em razão da pandemia e do perigo de contágio com a Covid-19. Ainda, nós temos pessoas que não passaram pela experiência, mas que, caso seja necessário, estariam dispostos. E ainda, nós temos que a TIC de Saúde de 2018 afirmou que 69% das unidades básicas de saúde contam com sistema eletrônico para registro das informações dos pacientes. Ou seja, o que nós estamos tratando aqui sobre o prontuário eletrônico não é uma realidade, apesar de ter tido uma lei para regulamentar e apesar das inovações trazidas em razão da pandemia e da necessidade de regulamentação de maneira abrupta, nós temos aqui que essa questão de sistemas eletrônicos para registrar informações, daquela proteção que a LGPD garante, dentre outras coisas, já era uma realidade em 69% das unidades básicas de saúde. Ou seja, já havia uma informatização desses dados, apesar de não haver, digamos que não haver a segurança necessária. Como ainda não havia uma regulamentação, ainda nós não tínhamos um sistema específico para tratar e resguardar esses dados. Ainda, nós temos que são necessários a criação de dispositivos que garantam que os princípios éticos que regem a medicina possam ser cumpridos na telemedicina. Por que isso? Porque como a telemedicina ela foi implementada no país de maneira abrupta, quando foi implementado, nós não tivemos como resguardar princípios, garantias que já regem a medicina, por ser algo extremamente necessário, algo que precisaria ser autorizado naquele momento para frear o contato entre pessoas e, consequentemente, frear a disseminação do vírus. Nós não tivemos, os nossos legisladores, eu digo, não tiveram a oportunidade de criar mecanismos que tragam esses princípios éticos, que garantam e que assegurem que a telemedicina seguirá esses princípios éticos que já pertencem à medicina. Por isso, futuramente, quando nós nos livrarmos da pandemia e haver essa regulamentação, que é muito provável, né, já que os medos já foram superados em razão da pandemia, quando nós passarmos para esse novo viés, muito provavelmente nós precisaremos de uma legislação que discipline a telemedicina e que traga especificamente esses princípios da medicina para a telemedicina. Ainda, quando essa telemedicina for regulamentada, é necessário a regulamentação de softwares e wireless que serão utilizados na telemedicina. Por que isso? Porque a telemedicina, ela trata de dados, e dados sensíveis, que envolvem a dignidade da pessoa humana, envolve uma série de direitos fundamentais sensíveis. Por isso, é necessário que esses softwares, eles estejam amparados por uma regulamentação específica, porque se não houver regulamentação específica, pode haver tanto das pessoas que utilizam da telemedicina se sentirem inseguras, como de realmente não haver a proteção necessária e dados sensíveis acabarem sendo vazados. Principalmente dados sensíveis de pessoas públicas ou dados sensíveis de pessoas que têm certa ligação com aqueles operadores naquele hospital. Então, assim, para evitar que o judiciário seja futuramente demandado acerca da responsabilização, seja ela civil ou criminal, por esses vazamentos de dados, ou até mesmo garantir que direitos fundamentais sejam assegurados, é necessário que esses sistemas informáticos que serão utilizados para armazenar dados sensíveis de pessoas, eles estejam devidamente regulamentados. Ainda, avanços da LGPD no tocante à proteção de dados dos pacientes, evitando discriminações de cunho laboral ou contratual.
Assim, a partir do momento em que há um registro e um banco de dados extremamente importante, salientando que essas pessoas, dados sensíveis dessas pessoas, pode haver socialmente discriminações. Por isso, é necessário que a LGPD avance no tocante à proteção desses dados para evitar que discriminações de cunho laboral ou contratual aconteçam. Por exemplo, uma empresa vai contratar determinado paciente e por ter algum contato com pessoas que têm acesso a esses dados, ou por ser mesmo as pessoas que têm acesso a esses dados, buscarem informações sobre o estado de saúde desse paciente, sobre a predisposição a certas doenças. Isso violaria direitos fundamentais, e isso causaria um sistema de insegurança e uma sensação de injustiça muito grande. Por isso é necessário que a LGPD ela avance e ela garanta que não vai haver esse tipo de discriminação, dando uma proteção maior e mais rigorosa a esses dados. Ainda em relação às discriminações de cunho contratual que devem ser evitadas, nós precisamos pensar o seguinte: por exemplo, em um contrato de empréstimo, não seria interessante para o banco, e se ele tiver acesso a esses dados, muito provavelmente ele irá consultar, fazer um empréstimo de 30, 20 anos de uma quantia muito alta com alguém que já tem uma predisposição, com alguém que já tem uma doença que pode avançar. Então, assim, ou até mesmo um contrato entre pessoas físicas que tenham acesso a esses dados, porque, assim, nós estamos tratando de dados muito sensíveis, dados físicos, dados inerentes às pessoas. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado redobrado e essa atenção para evitar que o vazamento desses dados tragam consequências irreparáveis a essas pessoas, já que uma simples indenização por dano moral ou material, ou até mesmo uma responsabilização criminal dos envolvidos, não seriam capazes de ressarcir os danos que serão causados, que eventuais vazamentos de dados causariam à dignidade e ao aspecto íntimo dessas pessoas. Para finalizar, elencamos as principais vantagens e desvantagens da telemedicina. As vantagens. Primeira é a supressão de deslocamento, porque nem o paciente, nem o profissional precisaria de se deslocar, pois o atendimento seria remoto. A próxima é a acessibilidade, porque com o atendimento remoto facilita o acesso, principalmente para aqueles pacientes localizados em regiões com pouco atendimento médico. Por exemplo, as pessoas que moram no interior, que não precisariam se deslocar para a cidade grande para serem atendidas. Tem também melhorar o relacionamento com o paciente, porque o contato entre o paciente e o profissional aumentaria. Aí fica mais fácil para tirar eventuais dúvidas, por exemplo. Tem também diminuir a incidência de infecções transmitidas por contágio, que no caso evita aglomerações nas unidades de saúde. E assim diminui o contágio, como por exemplo do coronavírus, que está aqui atualmente. Tem também a melhora no acompanhamento de doentes. Principalmente aqueles pacientes que precisam de acompanhamento médico frequente. Porque o profissional conseguiria dar mais assistência a essas pessoas. E, por fim, o compartilhamento de informações, que facilita a troca de informações entre os profissionais. Agora, as desvantagens. A primeira desvantagem é o investimento na plataforma da telemedicina, porque o sistema da telemedicina precisa de um bom investimento, pois as plataformas comuns como o WhatsApp e o Teams, por exemplo, não apresentam 100% de segurança. E assim pode vazar informações dos pacientes,
Então, não é muito legal. Aí precisaria de um investimento para isso. Outro é o treinamento e mudança na rotina. Porque para se adaptar à telemedicina, precisa de um treinamento. Porque, por mais que pareça ser simples, não é. Então, precisa de equipes especializadas em tecnologia para ajudar nesse mecanismo. E, por fim, há dificuldades em estabelecer limites no atendimento por telemedicina. Porque, por mais que ela facilite o acompanhamento, porém há riscos de os limites serem extrapolados. E se extrapolarem, complica, porque, né, não há legislação que reconheça e defina os termos de uso da plataforma. E é isso. Bom, aqui nós temos as referências que nós utilizamos para produzir esse material. Nós esperamos que vocês tenham gostado e realmente se informado através da nossa apresentação. Nós estamos disponíveis para eventuais dúvidas, eventuais questionamentos, e agora nós queremos saber de vocês. Diante do que vocês viram aqui, do que vocês assistem nos noticiários e das informações que vocês possuem de estudos, de livros, nós queremos saber de vocês, na visão de vocês, quais as vantagens e desvantagens que a telemedicina é capaz de proporcionar para a nossa sociedade.